quiser, divulgue, compartilhe, evangelize comigo através da Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça, assista o vídeo até o final. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui, novo trimestre, mas a necessidade continua que você faça aquilo que nós costumamos a pedir sempre no final, no início de todos os nossos vídeos. Divulgue, compartilhe, deixe um comentário e inscreva-se em nossos canais. No YouTube, Isfama Jesus. Aqui no Facebook, Rádio Falusb Online. Facebook Israel Fonseca. E Rádio e Amantes de Louvores Antigo. É o nosso grupo aqui no Facebook. Você se inscreve, deixa um comentário e, sobretudo, muito importante, é você assistir o vídeo até o final e também deixar um comentário, ok? Fazendo isso, você estará cooperando com o crescimento do Reino de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Vamos à nossa primeira lição do novo trimestre, quarto trimestre e o último de 2024. Então é importante que você participe fazendo todas essas coisas, ok? O título central desse trimestre é As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Esse é o título central desse trimestre, o último trimestre de 2024, que tem como leitura diária, leitura bíblica em classe da primeira lição, Isaías capítulo 55, verso 6 ao verso 13. Esta é a nossa leitura bíblica em classe. Nós já colocamos. Então vamos seguir, queridos, para a nossa leitura diária, versículo a versículo. Mais uma vez, não se esqueça, compartilhe, divulgue e evangelize comigo através da Escola Bíblica Dominical. O texto áureo dessa nossa lição está em Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 12, que diz assim, Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Como o título central da lição desse trimestre é as promessas de Deus, o comentarista, ele abre com chave de ouro, trazendo esse versículo que está em Jeremias capítulo 1, versículo 12, quando no chamamento de Jeremias para a missão que Deus havia de lhe entregar, Deus lhe dá esta palavra, mostrando a sua fidelidade para cumprir tudo aquilo que ele fala. Deus então diz ao profeta Jeremias, viste bem, porque eu velo pelas minhas palavras para cumprir. Então, a promessa de Deus, elas têm compromisso com a palavra de Deus. Aquilo que Deus promete, somente se cumprirá porque ele deu a sua palavra. Então, dando a sua palavra, ele não pode voltar atrás, porque ele é fiel consigo mesmo. Ele diz a Abraão, visto que não há ninguém maior do que eu para que eu possa jurar, eu juro por mim mesmo. Então, Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir no que diz respeito às suas promessas. Seja elas promessas de bênção, como promessa também de juízo. Todas as promessas de Deus se cumprirá. A verdade prática diz assim, Deus fez sua promessa para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele.
As promessas de Deus também têm esse objetivo de nos trazer próximo a Ele e mostrar-nos como é que age alguém que é fiel. Se nós nos tornamos fiel a Deus, Deus já pela sua palavra é fiel para com aquilo que Ele nos promete. Ok? Vamos seguir o título desta primeira lição, que ocorrerá dia 6 de outubro. E vale lembrar que dia 6 de outubro é eleição. Cristão, medite bem no seu voto, porque o seu voto também determina o caminhar da sociedade, porque o seu representante vai fazer aquilo que a sociedade pede, que a sociedade deseja. Se a sociedade, se o seu representante tem os mesmos pensamentos que você, ele vai fazer aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Mas se o seu representante não tem esse mesmo pensamento, então observe que para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas, nós temos que atender a algumas prerrogativas impostas por Deus ou determinada por Deus. E uma dessas determinações de Deus é que nós sigamos as orientações daqueles que são os nossos líderes. Ok? Vamos seguir. O título da lição: as promessas de Deus. E vamos agora à nossa leitura diária, versículo a versículo. Mais uma vez, conto contigo para que este vídeo ganhe relevância e mais pessoas sejam alcançadas. Então você compartilha. Vamos lá. Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: Deus vela por sua palavra para cumprir. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. É o nosso texto áureo com mais um versículo, que aí agora é o versículo de número 11 e o versículo de número 12. Diz assim: ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: o que vês, Jeremias? E disse eu: vejo uma vara de amendoeiro. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre as minhas palavras para cumprir. Uma das coisas que nós, seres humanos, somos apegados é a imagem. É aquilo que os nossos olhos veem. Por isso que Jesus repreendeu Tomé, e a nós ele dá essa mesma recomendação, porque quando se trata da palavra de Deus, nós primeiro precisamos crer para depois ver, e não ver para depois crer. Mas Deus, sabendo da dificuldade que enfrentaria Jeremias, ele pergunta a Jeremias: o que vê, Jeremias? E Jeremias responde: vejo uma vara de amendoeiro. Então Deus reforça dizendo: pois bem, assim como você vê a vara de amendoeiro, desta mesma forma sou eu para com a minha palavra. Deus, ele mantém a sua palavra e vai além. Ele, além de manter sua palavra, ele diz: é como se você estivesse vendo aquilo que Deus fala, aquilo que Deus nos promete, é como se nós estivéssemos vendo. Então, quando você crer de verdade na palavra de Deus, a promessa que ele faz, você pode ter certeza que é como você está vendo já de antemão. Ok? Vamos seguir. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: Jesus, a promessa do nosso Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Olha
Olha bem o sinal que Deus deu aos homens e, sobretudo, à nação de Israel. Muito embora, vendo este sinal, a nação ainda não recebeu ele como deveria. Porque o que é que diz o apóstolo João? Veio para os que era seu e os seus não receberam. Muito embora Deus tendo dado este sinal, o sinal do nascimento por uma virgem. E esta virgem se chamava Maria. Porque ele diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E realmente houve isso em Israel. Ocorreu este fato em Israel. Mas mesmo assim, Israel não creu no seu Salvador. Então veio para os que era seu, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós pegamos esta bênção, nós recebemos essa bênção. A bênção e a promessa do Emanuel recaiu sobre nós. Então receba esta promessa, a promessa do Emanuel. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: uma promessa incondicional de Deus no pacto com Noé, baseado em Gênesis capítulo 9, versículo de número 11 ao 17, que diz assim: e eu convosco estabeleço minha aliança, que não será mais destruído toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco por geração eterna. O meu arco tenho posto na nuvem, e este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer a nuvem sobre a terra, aparecerá o arco na nuvem, então me lembrareis da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco na nuvem, e eu verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que eu tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Este sinal e esta promessa é muito interessante, porque eu pergunto até para aqueles que não são crentes hoje, eu pergunto neste vídeo, até para aqueles que não são crentes: por acaso você nunca viu um arco-íris no céu? É deste sinal que Deus está falando a Noé. Sempre que eu trouxer nuvens sobre a terra, e esta nuvem tiver o objetivo de fazer dilúvio novamente, vai aparecer o arco. E eu digo com certeza, sempre que aparece um arco-íris no céu, é porque Deus destruiria a terra novamente com águas. Mas a aliança que ele fez com Noé era que, quando ele tivesse esta vontade de destruir a terra através das águas, o arco-íris apareceria, mas não para a lembrança dele, porque Deus nunca esquece, mas para a lembrança dos homens. E aí a gente não percebe o que Deus está avisando. Nós, tanto nós cristãos, como você que não é crente, mas hoje já está sabendo. O que nós não percebemos é que Deus ali está avisando: olha, eu destruiria a terra agora, eu destruiria novamente a terra, mas eu fiz uma aliança com Noé. Eu fiz uma aliança com Noé. E olha o sinal da aliança aí. E vocês não estão se atentando para o sinal da aliança e continua pecando, pecado sobre pecado, pecado sobre pecado.
ele não destruirá a terra da forma que destruiu no dilúvio. Mas ele não disse que não destruiria a terra mais. Ele disse que não destruiria como destruiu no dilúvio. Então nós escapamos da destruição e temos a lembrança de que ele destruiria naquele momento quando o arco-íris aparece. Nós somos lembrados de que naquele momento viria novamente um dilúvio, mas o arco-íris apareceu, ele retém o dilúvio. Mas o juízo de Deus por outros meios virão. E também essa é uma promessa. Se você escapa da destruição pelo dilúvio por causa da promessa de Noé, só pode escapar da destruição que virá sobre o mundo, não por água, mas por fogo, recebendo a promessa da leitura diária anterior, da promessa do Emanuel. Ok? Vamos seguir. Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz a promessa de Deus a Abraão, o pai da fé, baseado em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha aí, a nação de Israel hoje existe por causa da promessa que Deus fez a Abraão. E ele manteve a sua promessa e hoje existe esta nação. Por isso, o ódio grande das demais nações contra esse povo judeu e o ódio de muitas outras nações que se alinham a essas nações que são vizinhas sem entender, mas tudo isso tem uma origem, e a origem é o pai da mentira. O pai da mentira incita as outras nações contra Israel por causa da promessa que Deus fez a Abraão. Mas ninguém pode revogar a promessa que Deus fez e ninguém pode destruir aquilo que Deus construiu. Ok? Vamos seguir. Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz Israel, o reino sacerdotal e a promessa condicional de Deus, baseada em Êxodo 19, 5 e 6. Diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardar a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Observe, queridos, que em Êxodo 19, 5 e 6, Deus, ele diz qual é a missão de Israel. É uma nação sacerdotal. E eles falham nesta missão, mas Deus mantém a promessa. Deus manteve a promessa, mas com o nascimento de Cristo, Deus estendeu esta promessa, conforme o apóstolo Pedro escreve em 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9 e 10, que eu leio agora para você. Ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eras povo, mas agora sois povos de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcanceis misericórdia. O apóstolo Pedro está mostrando
através dessa mensagem, o apóstolo Pedro está mostrando que Deus estendeu a promessa que fez ao povo judeu, ao povo de Israel. Deus estendeu através de Cristo. E agora nós que nos tornamos cristãos e que servimos a Deus através da igreja, também nos tornamos nação santa e sacerdócio real. Para quê? Para proclamardes as virtudes daquele que me chamou das trevas para a luz. Por isso, querido, você que não é crente, chegou nesse vídeo, alcançou esta parte, lembre-se que Deus também está te chamando para a sua maravilhosa luz. Ok? Vamos seguir. Finalmente, queridos, no sábado, a nossa meditação diária diz: Deus repete sua promessa a Jacó, baseada em Gênesis 28, 12 a 15, que diz assim, ó: E o Senhor sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dele, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. E em que estar deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Assim como Deus fez prosperar Jacó, e de Jacó ele transformou e formou a nação de Israel, porque é em Jacó que nasce as 12 tribos, assim também nós, através da igreja. Ele prometeu e haverá de cumprir que vem buscar a sua igreja. Sabendo desta promessa do arrebatamento, o que nos resta é estar preparado. E você está preparado para receber essa promessa? Se não estiver, aceite a Cristo agora e esteja preparado. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Divulgue, compartilhe, evangelize comigo através da Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça, assista o vídeo até o final.